E aqui nós temos uma obra que nós iremos iniciar. E essa obra aqui é muito boa didaticamente, que a gente pode começar e terminar. Não está em obra não, já está tudo definido, já está tudo pronto. Os jardins já estão todos prontos, a grama já está plantada. É um jardim já estabelecido. Então isso é muito bom, que dá para começar e terminar. E didaticamente vai ser muito bom para o nosso curso. Então eu vou acompanhar aqui desde o início da obra e passando para vocês o passo a passo, para mostrando na prática a execução de uma obra. Aí nós temos algumas características, por exemplo, aqui nós temos uma área muito sombreada. Essa área que desce aqui e vira para lá é muito sombreada, então não dá para fazer aquela área junto com essa aqui no mesmo setor, porque aqui pega sol, que pega muito sol, e ali pega zero de sol, muita sombra. Então se eu colocar essas duas áreas no mesmo setor, eu vou ter problema depois. Ou uma área vai ficar muito seca, ou a outra vai ficar muito encharcada, porque pelo fato de ele estar no mesmo setor, vai ficar ligado ao mesmo tempo. Então se eu precisar ligar lá 1 minuto e aqui eu precisar ligar 3 minutos, eu não consigo, estando no mesmo setor, eu não consigo essa programação. Aqui já é uma área muito densa, bastante palmeiras, tá vendo? Apesar de a parte de baixo dela não ser tão fechada, mas aqui não adianta querer trabalhar muito com rotores não, porque eu tenho muita obstrução. O jato do rotor bate muito nessas folhas e não vai chegar onde preciso. Então quando você tem jardins mais densos, assim, com um alto número de plantas, aí você tem que começar a diminuir, talvez um rotor 3500, ou rotativo, ou até mesmo spray, porque você precisa que o jato alcance as distâncias necessárias. Essa parte de baixo já dá para ser um rotor, porque aqui não tem passeio de cimento, passeio de grama, então nós temos que começar a irrigação desde aqui da beiradinha do meio-fio. Então eu colocando um rotor aqui, ele já vai conseguir trabalhar nessa área. O spray já não vai conseguir jogar muito ali em cima, o rotativo também não. Então mesmo eu já tendo ali daqui uns 5, 6 metros a partir do meio fio, já tendo bastante palmeiras ali, mas o mais indicado aqui seria o rotor. O rotor aqui, para ele conseguir alcançar o máximo possível aqui. Aí nós temos essa parte da frente, que pega bastante sol e já é uma área mais aberta. Aí já tá para trabalhar mais com bocais rotativos. Se você tiver distância para trabalhar com aspersor de raio longo, dê preferência às aspersor de raio longo, porque você economiza o número de aspersores. Apesar do valor unitário dele ser maior, mas como você usa menos peças, a obra acaba ficando mais barata. Aí tem essa área aqui também, que também já é uma área mais sombreada. Então o ideal aqui que faça também um setor separado dessa área, que não misture ela com essa área aqui de cima, que é de pleno sol. E aqui vai uma dica muito importante na execução de obras. O primeiro passo na execução de uma obra é marcar a obra. Você traz o projeto que foi elaborado e você vai pegar o projeto e vai marcar a obra. Porque na hora que você marca a obra, você descobre todas as diferenças que existem entre o projeto no papel e a área no campo, a área em loco. Porque sempre vai dar diferença de medidas. Nunca que o projeto vai sair lá do papel 100% e chegar na obra e encaixar perfeitamente. Você tem que fazer a marcação da obra. E na marcação da obra o projeto vai mudar, com certeza. Aí você atualiza o projeto e agora executa o projeto definitivo, que vai ser o ideal. Porque se você não marcar a obra antes de começar a montagem, você começa a montagem, por exemplo, começa a montagem aqui, nessa lateral. E vou descobrir que essa lateral que ela tem 15 metros e não 12, na hora que eu acabar a montagem lá na frente, na hora que eu chegar lá, que eu ver que faltou 3 metros para chegar no limite do jardim. E aí que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar redividindo todos os pontos que eu já instalei, que eu já montei, que eu já colei. Eu tenho que voltar refazendo o serviço, isso é prejuízo. Então eu tenho que medir primeiro, já definir primeiro exatamente o espaçamento entre os aspersores, para mim fazer o serviço uma vez só. Para não ficar montando e chegar lá na frente e ver o que não deu certo e voltar refazendo. Refazer serviço é prejuízo, nós temos que evitar isso ao máximo. Esse trecho aqui já foi aberta a valeta, já foi montada a rede hidráulica e já estão tampando novamente. Aqui a obra já foi marcada. Nós marcamos com esse toquinho de cano aqui, porque a gente até que a gente tinha aquelas bandeirinhas da Raybird, é muito bonitinha e tal, mas some demais. E ela normalmente a gente não consegue ela de graça. Acho que a última vez que nós compramos foi 67 centavos cada uma. E toda obra que você faz é 10 que some, não sei para onde que vai. Então nós paramos de adquirir aqui as bandeirinhas e fizemos marcação com um pedacinho de tubo mesmo, porque sempre sobra uns pedacinhos de tubo na montagem. Então tá aqui a marcação da obra, que vai ser uma linha de rotores, já tem uma marcação lá na ponta, aí tem uma marcação aqui exatamente nessa curva,
E daqui para baixo já tem também um, dois, mais 3 rotores descendo aqui. Como que a gente faz a marcação? A gente pega a distância dessa quina até lá no final do jardim, pega a distância, aí pega o número de espaços que eu tenho, não o número de aspersores. A gente pega o número de espaços, que no caso aqui foi 1, 2, 3 espaços. Então vamos supor que aqui tenha... Será que tem 15 metros aqui? Vamos supor que tenha 15 metros. 3, não vai ter mais. Eu vou medir aqui, vou te falar. Então nós temos 33 metros daqui, onde termina o limite do cliente, o último aspersor vai ficar ali, e daqui até lá na quina de cima nós temos 33 metros. Aí eu divido esse 33 pelo número de espaços, para que os espaços sejam iguais. Então no caso, se eu tenho 3 espaços, cada espaço deu com 11 metros. Então eu tenho uma aspersor aqui na quina, aí eu puxo 11 metros, tem outro, puxo mais 11, tem outro, puxo mais 11, tem outro. E qual que é o raio desse aspersor? O raio desse aspersor é em torno de 12, 13 metros, depende do bocal e depende da pressão. Então o espaçamento entre eles está menor do que o raio, ótimo. Quer dizer que o aspersor vai jogar até além do pé no pé, está ótimo, excelente. Então aqui já foi todo montado também, já cavaram, já enterraram a rede hidráulica, já voltaram com a grama. E aqui tem a instalação com o swing pipe, que é aquele tubo flexível. Deixa eu mostrar naquele primeiro lá, que ele ainda está descoberto. Então aqui está a instalação do aspersor, no caso é um 5000 Plus da Raybird. E ele está instalado no tubo flexível, tá vendo? Ele não é enroscado diretamente no tubo de PVC. No tubo de PVC tem um T aqui, e desse T sai uma mangueira, a gente chama de swing pipe, que é um tubo flexível. E na ponta dele que está o aspersor. Então isso funciona como um amortecedor. Se algum dia alguém fizer alguma pressão em cima, você pode passar um carro aqui em cima, que ele não vai atingir diretamente a rede hidráulica, porque o tubo aqui é flexível. E para mim também dar o acabamento aqui na altura é muito mais fácil, porque ele é completamente flexível. Eu consigo levar ele aonde eu precisar, na profundidade que eu quiser. Então o acabamento aqui é muito mais fácil ser finalizado com esse tubo flexível. E aqui tem um detalhe importante também, que eu não coloco o T exatamente no rumo da marcação. A marcação está aqui. Eu preciso que o aspersor fique exatamente aqui, igual tá. Se eu colocar o T no cano exatamente aqui, eu não consigo fazer esse jogo com o swing pipe. Então eu tenho que colocar o T um pouco afastado, tá vendo? Aqui eu acho que ficou até afastado demais. Pode ser na faixa aí de uns 30 centímetros. Para não gastar muito também dessa mangueira swing pipe, que também não é barata. Então se você colocar um pedaço de swing pipe aqui com 30 centímetros do ponto, é mais do que suficiente. Você pode pôr o T tanto para cá quanto para o lado de lá, não tem problema. O fato é que você desloca o T na direção do ponto, 30 centímetros, e aí com o swing pipe você chega aonde você precisa exatamente ficar com o ponto locado. Então nessa valeta já está montada a rede hidráulica também, 2 canos, tá vendo? Um do lado do outro, não por cima do outro. Aqui já tem a derivação que vem de lá. Aqui já está tudo montado. A caixa de válvula, aqui vai ter mais uma válvula. Aqui lembrando que a tampa da caixa de válvula tem que ficar 2 centímetros abaixo da grama. Exatamente do jeito que está aqui, ó. Porque a pessoa pode passar um carrinho, qualquer coisa, um cortador de grama, qualquer coisa aqui que não pega na tampa dela também. Aqui também já está tudo montado. Às vezes a gente encontra com alguns lugares assim, ó, que não dá para aprofundar o cano. Aí você vem com o cano mais fundo lá, põe um joelho nele, sobe, pula aquele lugar que você não consegue afundar e abaixa ele de novo. Aqui também já está tudo montado. Vai ter um ponto nessa quininha aqui. Já está aqui o swing pipe. Na ponta dele aqui vai ser colocado o aspersor. Aqui também já está tudo tampado. O lugar que ontem estava com a valeta aberta. É bater aqui e com certeza achar ela e furar ela. Aí pulou por cima. Aí nós fizemos, só que antes eu falei com ele, né? Que eu ia fazer. Pessoal, aqui é um ponto de preocupação. Porque sempre que a bomba succiona, ela tem que ser assim, facilitado o máximo o trabalho dela. E aqui nós temos 2 reservatórios, nós temos esse reservatório aqui e temos outro lá. E eles não estão interligados por baixo. O cliente está querendo que a gente, com o cano que sai lá, a gente puxa uma derivação, desce com o cano lá, e puxa outra derivação e desce com o cano aqui. A chance disso aqui dar problema é enorme, enorme. Puxando de um reservatório já é preocupante. Puxando de 2 ainda, é muito preocupante. E a saída aqui também já não está, já está com muita curva, tá vendo?
Já tem um joelho 45 graus, depois tem que ter uma curva aqui. Vai ter que ter mais curvas ali na hora de entrar dentro da casa de máquina e de acessar a motobomba. Então aquela montagem ali da casa de máquina do reservatório é um ponto preocupante. Já estou prevendo que vai dar problema. Vou ter que conversar com o cliente para não puxar das duas de uma vez, porque se der problema nenhuma, não adianta ter água na outra não. Se faltar água em nenhum reservatório, não adianta ter água na outra, porque a bomba não consegue puxar se tiver entrada de ar. Você pode fazer um teste com isso. Você pega 2 canudinhos e puxa a água de um copo, ok? Succiona a água, você vai conseguir. Agora tira um canudinho dentro do copo para você ver. Deixa outro canudinho fora do copo e um canudinho dentro do copo. Você não consegue puxar a água que está dentro do copo, não consegue. É a mesma situação ali. Se der problema numa caixa, se faltar água numa caixa, se entrar ar em uma caixa, numa tubulação que vai para uma caixa, já não funciona nada. Então vou orientar o cliente ali que é para trabalhar com uma caixa só, ou ele arruma um jeito de interligá-las por baixo. A equipe preferiu, nessa parte dos fundos aqui onde já está tudo montado, em concentrar aqui agora para voltar com a grama no lugar, limpar toda a sujeira, limpar toda a terra, porque hoje é sexta-feira, para não passar o final de semana aqui com essa parte dos fundos aqui toda desorganizada, né? Então, em vez de eles iniciarem uma nova área, eles preferiram finalizar essa área aqui e já proceder toda a limpeza, que isso é importante também. Estão recolocando toda a grama no lugar aqui. Aqui também já colocaram a grama, agora estão limpando toda a terra. Aqui também. Tem que limpar toda essa terra de cima da grama, dar uma rastelada boa mesmo. Tem que ficar atento com as equipes, com a recolocação da grama, por exemplo. Aqui não está bom. Aqui ela está ficando mais funda do que estava antes. Ó. E está sobrando terra aqui. Então aqui já tem que sinalizar para a equipe aqui para melhorar esse acabamento aqui, que não está ficando legal. Aqui também já colocaram toda a grama no lugar. Tem que só melhorar o acabamento dela, que não está legal o acabamento, batê-la direitinho, recolher esses torrões de pedra que sobraram. O acabamento tem que ser muito bom. Tem que deixar a grama bonitinha de novo, do jeito que foi pego. Deixar de novo na hora que finalizar o serviço. Limpar, uma limpeza legal. Não deixar terra, nem toco nem pedra, nem toco de madeira, nada. Então semana que vem eles vão iniciar a montagem do lado de lá. Hoje eles estão preferindo organizar, deixar organizado esse lado de cá, para não começar a abrir buraco lá e fica bagunça lá, fica bagunça aqui. Então melhor pegou aqui, começa a montar, termina, monta e limpa. Aí passa para outra área. Isso é o ideal. Então nos fundos aqui, o que eu falei na semana passada, que a equipe ia finalizar os fundos que começar na frente, na verdade não finalizou. Tô vendo aqui que tem muita valeta destampada ainda, tem muita terra no jardim. Então eu já vou pedir para eles para parar lá onde eles começaram a montagem e finalizar aqui. Finaliza aqui de uma vez, já põe a grama todo lugar. Tô vendo que tem muita grama aqui fora do solo ainda, isso é ruim. Porque quanto mais tempo ela ficar fora do solo, mais ela vai sentir o estresse. Então já finaliza aqui, tô vendo que a hidráulica já está pronta. Então pega o pessoal que está trabalhando lá abrindo valeta, dá uma parada, vem aqui, põe a terra no lugar e já põe a grama no lugar de novo, para sentir o mínimo possível. Aproveitar, vou até registrar aqui, ó, o especialista colando tudo 50. Passa, lixa bem para tirar as impurezas. Passa cola, nem muito nem pouco. O importante é que ela seja bem distribuída, porque a cola na verdade é uma cola, é um solvente. Então se você passar muito, você está enfraquecendo o cano. Então é passar a quantidade necessária e distribuir bem. Ok. Tubo azul e conexão marrom. Funciona perfeitamente. Só que nesse caso você tem que dar uma esmerilada na beiradinha da conexão marrom, senão o tubo azul não entra dentro dele. Do lado de cá, eles já atravessaram um cano aqui, que o reservatório está lá. E o cano atravessou aqui, ó, no filetinho da entrada da garagem aqui. Então isso aqui hoje, eles já abriram essas valetas todas aqui hoje. Então hoje o serviço já rendeu bastante, já tem uma válvula montada aqui. Desse setor do lado de cá. Aqui está uma válvula montada. Isso aqui é importante, ó. Na hora de uma derivação, por exemplo, tem um cano de 50, ele continua para lá de 50 e tem uma derivação para cá de 25. Então você o T tem que continuar na mesma bitola que vem de trás aqui, ó. É depois do T que você reduz para dar seguimento.
Então aqui também já a valeta já está toda aberta, o cano já está do lado aqui para eles já fazerem a montagem. A profundidade da valeta está ótima, não está rasa, está boa. A grama foi retirada com bastante raiz, tá vendo? Isso é importante. Tirar a grama com bastante raiz para ela suportar o período que ela vai ficar fora do solo. Ó, isso aqui não é muito bom que aconteça, tá vendo? Sujando o piso. Às vezes dá para você trabalhar sem sujar o piso, mas o importante é que se às vezes sujar, evitar o máximo de sujar, mas se sujar depois tem que ficar limpinho, do jeitinho que encontrou. Então aqui também eles já abriram a valeta quase toda. Aquela valeta de trás lá, eles já estão com ela aqui na frente. Abriram bastante valeta hoje. Ó, já estão quase acabando as valetas. Aquela valeta ali ela vai encerrar aqui. E a de lá já estão finalizando. Ela vai vir até na ponta desse tubo aqui. Então hoje com certeza eles finalizam a abertura dessas valetas aqui. Pessoal, com relação ao reservatório que eu tinha comentado com vocês, que estava sendo um ponto de preocupação nossa, que ele vai puxar de 2 reservatórios independentes, isso é muito ruim. Eu já consegui convencer o cliente a interligar esses reservatórios por baixo. São 2 reservatórios, só que eles não estão interligados e o cliente queria succionar dos 2, utilizar os 2, né? Então ele desceu um cano em cada reservatório, uma elétrica em cada reservatório. E isso, a chance de dar problema é enorme, enorme. Você puxando de um reservatório, succionando um reservatório mais baixo do que a motobomba, já é assim a possibilidade de dar problema de entrada de ar e tudo mais, não imagina 2 ao mesmo tempo. Então já consegui convencê-lo, aproveita que está mexendo, então eles vão cavar ali entre os 2 reservatórios, um está aqui assim, outro está ali assim. Então eles vão cavar entre os 2 e vão interligar esse reservatório por baixo e concentrar a elétrica e a hidráulica toda em um reservatório, pronto. Vai diminuir pela metade a chance de algum dia dar problema de entrada de ar. Então uma dica, se você está fazendo uma obra, está visualizando algo que pode dar problema, já dá o grito de uma vez, não espera dar problema lá na frente não, senão lá na frente você vai falar para o proprietário, ah, mas aqui não funcionou por causa disso, disso e disso. Aí ele vai falar assim, não, por que você não me avisou isso lá atrás? Se tivesse me avisado isso lá atrás, na hora que estava mexendo, já resolvia, já mexia, já resolvia. Então mesmo que o cliente não faça, mas pelo menos você alertou e depois lá na frente ele não vai poder falar que não fez do jeito certo, porque você não falou, não orientou que é a forma certa de fazer, né? Então nesse caso aqui, ótimo, conseguimos convencê-lo que isso ia dar muito problema. Então ele já autorizou a cavar entre os 2 ali, interligar e vai usar os 2 reservatórios? Vai, mas como eles estão interligados, a gente concentra a hidráulica e a elétrica só em um reservatório. Aqui tá as 2 caixas d'água que eu mencionei com vocês algumas vezes. Tem uma aqui, a outra lá. E eles vão interligar ela por baixo aqui, ó. Já cavaram entre as 2 aqui. Aquele cano ali é só um cano provisório. Depois eles vão fazer interligação com um cano mais grosso, talvez um de 50 milímetros, para interligar uma caixa na outra. Aí eles vão colocar a sucção, aqui já até colocaram, a elétrica e a hidráulica, concentrada tudo numa caixa só. Essas valetas aqui já eram para ter sido tampadas. Essa. Ela já tem uns 3 dias que essas valetas estão abertas, essa grama vai sentir bastante. Mas por que nós não tampamos ela ainda? Porque o eletricista vai aproveitar para passar essas mangueiras. Eu acho que foi hoje que ele passou essas mangueiras, essa mangueira amarela, laranjada. É o eletricista que passou e a gente estava esperando ele passar essas mangueiras para a gente poder tampar as valetas. O painel, o quadro controlador já está aqui pendurado na parede. Já está aqui pendurado. Eles vão embutir as mangueiras aqui, ó. Vai ficar tudo acabadinho. Aqui nós estamos vendo a instalação de um aspersor. Não precisa de cola, não precisa de arame. É só conectar o aspersor e ir forçando, que ele mesmo já vai abrir na rosca. E se o senhor for rodando ele é mais fácil ainda. Vai rodando ele apertando. Que ele mesmo vai abrir na rosca e vai entrando e vai até o fim. Então aqui é o swing pipe, que nesse caso aqui a valeta não deu para passar a valeta encostadinha aqui no meio fio. O certo aqui é o aspersor ficar 4 dedos afastado, no caso aqui. Vai pra aí. Ficar 4 dedos afastado do meio fio, para você precisar, se você precisar da inclinação no aspersor, alguma coisa assim, você tem liberdade. Então como a valeta passou longe, o cano passou longe, com o swing pipe agora você consegue levar ele onde é que você precisa. Então o swing pipe, além de proteger a rede hidráulica, ele te ajuda muito na instalação do aspersor, que você consegue levar o aspersor exatamente onde você precisa. Então aqui já estamos finalizando a obra, acredito que amanhã finalize. Aqui já acabou toda a parte hidráulica, já está tudo montada. Está na parte agora de instalar os aspersores, fazendo limpeza. Já tem um funcionário lá com rastelo fazendo uma limpeza. A limpeza agora tem que ser caprichada, não pode ficar nem uma terrinha em cima da grama. Aqui também já está tudo pronto, ó.
a grama no lugar. É só limpar direitinho. Agora limpar a canaleta aqui também. Aqui foi onde passou o cano, que foi pro lado de lá. Já tá tudo tampado também. Aqui também já tá tudo tampado. Tudo tampado. Aqui já tá o quadro de comando. E já tá o controlador. Eles vão embutir a elétrica. A parte aqui dos fundos também tá na parte só de limpeza. Daqui a pouco tem água aí, né? Se deixa. Ah, é, tem que ser encher. Assim, ó, tem enchendo devagar. É. Fechou? Então amanhã eu dou uma passadinha aí. Assim, faltar mais ou menos uma hora, uma meia hora pra cavar. E eu te aviso. Tá. Estamos já nos finalmente. Hoje começam os testes da rede hidráulica e da automação. Estão finalizando a instalação ali do quadro controlador, do quadro de comando. E eu já queria mostrar para vocês a casa de máquina, como é que ficou. Então aqui está o conjunto motobomba. Ali está um filtro na saída do conjunto motobomba. Tem aqui dentro nós temos o conjunto motobomba com aqueles pezinhos de borracha. Além de estar em cima de uma pedra, não estar diretamente no chão, ainda está com aqueles pezinhos de borracha, para o motor não ficar diretamente no chão. Só os pezinhos de borracha que era suficiente, mas eu acredito que isso aqui foi só para chegar no nível do cano aqui, ó. Para o cano já chegar alinhado aqui. A saída, igual eu já mencionei para vocês, nós estamos fazendo agora todos com conexões BR. Ela é mais resistente que o PVC predial marrom, menos resistente que o galvanizado, mas o galvanizado tem aquele grande problema de manutenção. O dia que você precisar tirar uma união galvanizada, você vai arrepender no dia que você colocou ela, porque ele enferruja e garra demais. Essa aqui já é bem mais resistente que a marrom e atende perfeitamente. Nesse caso aqui, como os reservatórios estão mais baixos que o conjunto motobomba, como ele tem que succionar, então tem aqui o artifício para fazer a escorva da rede de sucção. Tira a tampinha aqui, põe a mangueira aqui e facilmente você consegue encher a rede de sucção fazendo a escorva. E esse motor aqui é um motor monofásico 220. Se ele fosse trifásico, eu ia ter um pouco de dificuldade aqui para observar o sentido de rotação do eixo. Porque o conjunto motobomba ficou muito encostadinho na parede ali, tá vendo? Eu não conseguiria ver a ponta do eixo rodando, eu teria que colocar o dedo nela. Nesse caso aqui não tem necessidade, porque é um motor monofásico. Mas se fosse um trifásico, eu teria um pouco de dificuldade para fazer a leitura do sentido de rotação do eixo. Mas nesse caso aqui, como é um monofásico 220, não vou precisar fazer isso, tranquilo. Então aqui é fazendo a escova, que é encher a tubulação de sucção de água. A gente já deixa aquele orifício para facilitar com a mangueira. Só tomar cuidado para na hora que estiver fazendo a escova não ficar molhando demais o motor. Um pouquinho de água cai, mas na frente dele ali até que não é o grande problema, porque na frente é a bomba, o motor é na parte de trás. Pessoal, aqui quem providenciou o quadro de comando, nesse caso foi o cliente. Porque na negociação para a obra, ficou por conta do cliente a parte elétrica. Ele já tinha um eletricista na obra, então ficou tudo por conta dele. Conjunto motobomba, quadro de comando, passar a rede elétrica, tudo mais. E o eletricista tinha providenciado um quadro de comando. E nós, quando fomos analisar o quadro de comando, observamos isso aqui, ó. O contator dele é de 12 amperes. E o conjunto motobomba vai pedir uma corrente em torno de 15 amperes. Então nós já tínhamos identificado isso antes de ligar a irrigação. Já tínhamos comunicado o proprietário. E deu problema. Na hora de tentar ligar a irrigação, ele não atracou. Ele ficou simplesmente fazendo assim, ó. E não acionou o conjunto motobomba. Aí nós acionamos o proprietário acionou o eletricista. E o eletricista falou que não era isso não. Que a gente estava falando coisa errada. Que o motor não ia pedir essa corrente toda não. Então isso às vezes é comum de acontecer em obra. Às vezes um desacordo entre pedreiro, eletricista, pessoal da irrigação, mestre de obra. Então nesse momento você tem que agir com sabedoria, vamos dizer assim, né? Não bater de frente, porque todo mundo precisa de todo mundo. É bom ter um bom relacionamento dentro da obra com todo mundo, porque um precisa do outro. Não adianta você querer ser individualista dentro da obra, porque senão, às vezes a pessoa até te prejudica, sem você nem saber que foi ela que te prejudicou. Então é bom manter um bom relacionamento dentro da obra. Surgiu alguma questão, converse da melhor forma possível.
E o que nós fizemos nesse caso? Não discutimos, assim, não falamos, de momento algum falamos com ele se estava errado, simplesmente falamos para ele que o contator aqui é de 12, e eu mandei para ele uma foto da placa do motor circulando o valor da corrente. E expliquei para ele, olha, o fabricante desse motor está recomendando, está indicando, na verdade, o fabricante desse conjunto motorbom está indicando que essa corrente pode chegar até 15,18 amperes, e o contator é de 12. Então ele está abaixo do que o fabricante especificou para esse motor. Só isso, não falei mais nada, apenas apresentei um fato técnico. E contra fato não há argumentos. Então, pouco tempo depois, o proprietário me devolveu o recado, só o eletricista falou que você está certo. Pode trocar, leva um contator, você tem um contator? Eu falei, ele tem, qual que não vamos colocar? Vamos colocar um de 25 amperes? Ele pode levar, leva, está autorizado, leva lá, troca e já põe para funcionar. Então, é para você ver, quando você tem um dado técnico, você tem um conhecimento técnico, você não tem que ficar batendo boca nem discutindo, você simplesmente apresenta o fato técnico e contra isso não há discussão, não há argumento. A pessoa, na hora, a pessoa aceita, que ela reconhece que está errada, às vezes é um fato que ela não estava atenta para aquilo, ou esqueceu, ou se confundiu, ou também não sabe mesmo, e você vai ficar discutindo com ela, aí já não é o que eu acho, o que ele acha, é o que está na técnica. E nós já trocamos aqui, ó, vai acabar de fazer a montagem aqui, mas nós já substituímos aqui. Esse aqui é o que eu trouxe agora, um de 25. Um de 25 amperes. Tá aqui, ó. Esse é um de 25 amperes. E o que estava aqui antes é um de 12. Então agora está funcionando perfeitamente. Então aqui já está tudo montado, a grama no lugar, tá limpo. Só a limpeza que tem que melhorar um pouquinho, tá vendo? Se você procurar, você ainda encontra alguma sujeirinha, alguma coisa que precisa ainda de uma limpeza, um ajuste fino, vamos dizer assim. Mas a grama já está tudo no lugar, já está tudo montadinho. Agora os ajustes finais e a limpeza final. Pessoal, a irrigação funcionando. Nós estamos nos ajustes finais. Tá vendo que estamos olhando um pouquinho a rampa aqui. Estamos olhando um pouquinho a rua. Aí nós estamos nos ajustes finais aqui. O ajuste fino, mas já está funcionando. Já estamos olhando o jardim. O cliente já está ali extremamente satisfeito, já fez vários elogios à equipe, ao projeto, à obra, ao material. Então ele está ali acompanhando os testes finais e nós estamos aqui entregando a obra. Bocal 5000 Plus da Rebird. O bocal que tem a melhor cortina de chuva que eu já testei. Já vi outros aspersores funcionando. E o que melhor tem o desempenho com relação à cortina de chuva é o Rebird. É o 5000 Plus da Rebird. Então aqui é como ficou o quadro de comando. Tem uma válvula aqui. Quadro controlador, quadro de comando. Embutido a elétrica que subiu para o quadro. Aqui tem uma válvula solenoide. Então vamos acionar aqui. Foi um total de 4 setores. Vamos fazer um teste geral aqui. Então esse é o setor 1, uma linha de rotores aqui. Esse aqui a gente teve que jogar ele para frente, porque ele ficou exatamente atrás do poste. Só que aqui atrás está ficando seco. Vamos ter que acrescentar um ponto pequenininho aqui atrás. Aqueles aspersores lá do fundo, eles ficaram altos, tá vendo? Ficou muito feio. Por quê? Quando nós montamos a irrigação, tinha umas plantas altas. Essa sica estava enorme aqui. Só que o cliente resolveu podar a sica agora. Então agora ele ficou aparente. Aqui não vamos ter que estudar como que a gente faz para não ficar desse jeito. O próprio cliente falou que não tem problemas, eu tô achando feio. Ele falou que foi culpa dele que resolveu de última hora podar a sica aqui, que estava com muita doença. Esses pontos aqui não vão ter que regular, porque ele está jogando água no piso lá. Aqui não vão ter que acrescentar um nessa curva aqui, porque para mim molhar bem essa curva, essas pessoas que tem que jogar água aqui assim, ó. Ou seja, vai jogar água muito lá, água lá na rua. O de lá onde que ele está tendo que parar, ó. E ele não está jogando água aqui. Para ele jogar água nessa curva, ele vai ter que vir aqui, ó. Então eu não quero que ele jogue na rua. Então não vou acrescentar um rotativo nessa curvinha aqui só para fazer essa curva, porque aqui está ficando seco. Aqui não ficou legal. Lá no fundo tá ok, vamos ver lá. Aqui no fundo ficou muito bom. Nós temos rotativo ali, um 3500 lá, um rotativo aqui, outro um 3500. Ali também nós vamos mudar. Rotativo ali e rotativo lá. Porque ele está muito exagerado. Ele está jogando água na rua e o de lá está jogando água no piso. Então vamos substituir aqueles dois ali por rotativo, que o raio deles é menor. Então esse é o setor 2. Ele tem um rotor ali. Tem outro aqui.
Uma observação importante é observar os bocais. Aqui eu já achei alguns bocais errados. Você não pode pôr o mesmo bocal num rotor que está fazendo 90 graus, igual esse aqui, não pode ser o mesmo bocal de umas pessoas que está fazendo 180 graus. Porque ele gira na mesma velocidade. Só que esse aqui, ele atua no dobro da área. Como ele faz 180 graus, ele atua no dobro da área daquele que faz 90. Então eles não podem ter o mesmo bocal. O bocal daqui lá tem que ter a metade da vazão desse aqui, para no final das contas eles estarem equilibrados e ter a mesma intensidade de aplicação. Esse é o setor 2. Aqui é o setor 3. A gente ainda vai dar uma regulada aqui, está molhando muita parede. E dar uma inclinada nesse aspersor para ele jogar mais por baixo das palmeiras e molhar mais o meio ali. Porque não tem aspersor no meio. Eu só tenho essa linha de rotores aqui em cima e aquela lá de baixo, liberando a rua que nós acabamos de ver. No meio ele não tem aspersores. Então eu tenho que garantir que essas pessoas consigam molhar bem lá. As pessoas têm raio suficiente para isso. Minha preocupação é o tanto de obstrução que ele tem para chegar lá. Mas esses aqui jogando por baixo das palmeiras, como o tronco dela é muito fininho, não vai ter problema. E o rotor está avançando bastante aqui em cima, está muito bom. Então aqui ainda é o setor 3. Ele pega toda essa área, os rotativos lá, beirando o deck. Tem as pessoas aqui atrás também. Aqui eu já pedi a equipe para fazer uma mudança, que isso aqui não ficou legal. Tá vendo as pessoas ali, ó? Esteticamente não ficou legal, tá vendo aqui? Isso aqui tá até fechado. Ó, ficou muito feio e ficou muito alto. E ficou pouco eficiente. Ele tá jogando água mais por cima, sendo que a gente precisa de água lá, ó. Então quando você tem que levantar muito o aspersor assim, esteticamente fica feio, ele se torna pouco eficiente. O ideal dele é na sua camiseta do lado de cá, jogando aqui para lá. Ele vai jogar bem no pé daquelas plantas, vai molhar todo mundo ali, vai ser mais eficiente e vai ficar esteticamente, vai ficar mais legal também. Aqui é um exemplo de micro spray. Esse é um micro spray. Ele está ligado nessa hortinha aqui, junto com esse setor de rotores. Então aqui ainda faz parte do setor 3, a linha de rotativos. Aqui ainda tem que dar uma regulagem, que está molhando muito o deck aqui. Ó, aquele rotor está jogando aqui, então aqui ainda vai ter um ajuste fino ainda nesses aspersores que estão molhando o deck aqui. E por último é o setor 4, que é descendo aqui nessa área bem sombreada. Nós temos esses sprays aqui. Nós resolvemos colocá-lo no centro, porque a gente tem muita planta alta de um lado e do outro. Então não adiantava colocar nem de um lado nem do outro, porque eu tinha que afastar essas pessoas. Não adianta colocar ele escondido lá debaixo da planta. Então como eu tinha que colocar uma linha lá e afastar ela, colocar outra linha ali e afastar, resolvemos colocar só uma linha 360 no meio. Isso é muito pouco usual. Mas nesse caso aqui, como é muito sombreado e eu tenho plantas altas dos dois lados, a melhor opção aqui foi colocar dos dois lados, sim. Ó, colocar só no centro, sim. Aqui ainda faz parte do setor 4. Aqui o aspersor deixou de ser não está enterrado, também porque a planta é alta. Mas quando a planta é alta, quando o aspersor está alto, mas você tem uma vegetação densa, que dá para esconder o aspersor, é admissível. Você tem que preocupar muito com a estética. Eu tô vendo aqui que a minha equipe não enterrou esse cano aqui, ó. O cano tá aparecendo ali, ó. Tem que enterrar esse cano aqui. Então aqui a gente mostra o que tá bom, o que tá ruim a gente mostra também. Então aqui ele desce circulando aqui e chega naquele ponto que nós iniciamos a filmagem do setor 4. E o setor 4 ainda é molha do lado de lá dessa cerca viva também. Aqui ainda tem que melhorar a limpeza. Tô vendo muita terra aqui ainda em cima da grama. Tô vendo pedacinho de fio, pedacinho de cano. Então tem que se preocupar muito com a estética, com a limpeza após a obra. Então aqui ainda é continuação do setor 4. O setor 4 que a gente estava agora é do outro lado dessa cerca viva. E esses 3 pontos aqui estão ligados junto com ele. Aqui também é uma área muito sombreada. Pega muita sombra das árvores aqui. Então apesar de ter as pessoas do lado de dentro e lá de fora, está mais ou menos na mesma condição. E que eles estão funcionando juntos. Aqui nós colocamos as pessoas mais elevadinho, por causa da planta alta. Mas a planta aqui acaba camuflando ele, não tem tanto problema esteticamente. Aqui dando mais detalhes dos reservatórios. A casa de máquina eu já mostrei em outra filmagem. Eu mostrei tudo como é que está ali dentro. A motobomba, não vou tirar agora, que essa tampa é muito pesada. Então não vou tirá-la agora não. Esse cano aqui é um suspiro provisório que eles colocaram ali. Isso foi o serviço do pedreiro, do proprietário aqui, que nós recomendamos que lá tinha que ter uma ventilação. Então provisoriamente eles providenciaram isso aqui, mas esteticamente não ficou legal não. Aqui está o reservatório. Vou mostrar os pontos negativos. Ó, o cano descendo ali não tem a união.
Se eu precisar mexer, dar manutenção na válvula de pé com crivo, que está no fundo, está na ponta desse cano, como é que eu faço? Eu não consigo. Então aqui ficou vou botar os pontos críticos aqui. O cano ficou muito longe da boca aqui, eu vou ter dificuldade para alcançar esse cano e não tem a união. Se tivesse a união, eu desenroscava a união e puxava o cano para fora. Dava manutenção na válvula de pé com crivo e botava de volta. Mas do jeito que está aqui, está muito difícil de dar manutenção. Outro ponto negativo, o fio da boia elétrica, onde é que ele está passando? Externo. Ficou na terra. Isso que também não foi serviço nosso, foi serviço do eletricista, do proprietário, que executou alguns serviços para ele. Mas essa é a boia elétrica. Caso o reservatório esvazie, o motor não liga, para proteger o motor. Só que o cabo, ele passou externo aqui. Se bem que parece ter uma mangueira aqui. Não, não tem mangueira. Ah, tem. Até aqui chega a mangueira. Até aqui chega a mangueira. Mas o que era o ideal aqui? Ele ter furado a caixa, feito um furo ali com um furo pequenininho com uma furadeira e passar desse cano para ele não ficar na tampa, porque do jeito que está aí, a tampa vai morder ele, ó. Na hora que eu colocar a tampa ali, a tampa vai morder esse cabo. Então isso aí não ficou legal também. Mas não foi serviço nosso, mas eu já vou sinalizar isso para o cliente, para ele pedir a pessoa para providenciar. Ali está a alimentação. Essa caixa recebe água de chuva, mas também tem o plano B, porque não é o ano todo que chove, tem que ter a entrada de água da concessionária também, para os períodos sem chuva. Então está aqui a tubulação de sucção, elétrica e abastecimento do reservatório. Pessoal, então a obra está entregue, o cliente está muito satisfeito, elogiou bastante. Ainda tem uns ajustes para fazer, mas eu já orientei aqui, porque eles vão fazer esses ajustes finos aqui, limpeza, regulagem, alguns bocais errados. Mas o serviço já está entregue, o cliente está muito satisfeito. Eu fiquei sem graça de pedir para ele um depoimento, porque ele elogiou bastante. Falou de outros serviços aqui dentro que ele mesmo já indicou. Uma outra conhecida dele em cima também, que nós também já fizemos orçamento. Eu também, se ela não fechar também, você fala comigo que eu faço uma pressão lá, eu faço questão deles fechar com você. Então a gente fica muito satisfeito com o cliente satisfeito e isso gera muito outros clientes, tá vendo? Então atende bem o seu cliente, dá uma atenção a ele, faz um serviço de qualidade, que através daquele serviço vai aparecer muitos outros serviços e você consegue se firmar no mercado e ter um faturamento legal.